Oi meus amores, tudo bem? Então, gente, eu sei que eu tô meio sumida daqui, terça-feira era dia de vídeo, eu não postei, mas como vocês já leram aqui embaixo, esse foi o motivo de eu não ter postado o vídeo pra vocês. Eu achei que eu fosse conseguir gravar alguma coisa, mas eu não consegui, então eu espero que vocês me desculpem, mas eu tive um bom motivo, tá bom? Então, é isso, eu decidi compartilhar minha experiência com vocês, contar um pouquinho como foi tirar o meu siso, se doeu, como é que foi a anestesia, enfim. Então eu decidi compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Então, gente, eu dei uma pesquisada assim bem por alto mesmo no YouTube e eu vi que não tem muita gente falando sobre isso, então eu decidi compartilhar com vocês a minha experiência, contar um pouquinho como foi. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o meu dentista, que é o meu dentista até hoje, eu mandei há muito tempo, ele mexeu, eu tirei o siso aqui de cima, tá? E aí ele mexeu no meu siso e perguntou se doía, se eu sentia alguma coisa, porque tava dando sinais de que queria nascer. E quando ele mexeu eu senti um pouquinho, não de dor, mas de incômodo, mas eu acabei deixando pra lá, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor até hoje, é de dentista, eu tenho trauma de dentista. Então assim, arrancar dente sempre foi uma coisa que assim, não nem passava pela minha cabeça. Eu não queria de jeito nenhum arrancar dente, porque eu sempre tive muito medo. Então quando ele falou que o meu siso estava nascendo, eu sempre escutei essas histórias de que quando o siso nasce você tem que arrancar, porque ou ele nasce cariado, ou então ele nasce no lugar errado, não tem espaço. Eu sempre vi essas histórias, são acho que raras as pessoas que o siso nasce sem dar nenhum problema, né? Então assim, eu realmente tinha muito medo, mas o tempo foi passando, o dente não me incomodava. Em 2016, meados de 2016, eu já comecei a sentir esse dente me incomodando um pouco, mas eu dei uma ignorada pelo fato de ter medo de ter que arrancar ele. Então eu fui deixando. Ele me incomodava, mas não doía. Então eu pensei o seguinte, bom, se ele estiver nascendo, é lógico que ele vai estar me incomodando. Desde o momento que não me cause dor, por mim tá tudo bem. Só que perto do Natal, ele começou a doer. E aí minha bochecha foi começando a ficar um pouquinho inchada, e aí eu fui começando a ficar um pouco preocupada. Só que a dor era tanta, que eu já tava até com a ideia de arrancar, só pra não sentir mais aquela dor. Porque como dizem por aí, dor de dente é a pior dor que existe, realmente é uma dor muito chata. E não dá pra você comer, sabe? Eu ficava irritada e tinha que ficar tomando remédio atrás de remédio pra poder passar a dor, pelo menos aliviar. E aí eu comecei a tomar um remédio e aliviou bastante a minha dor, isso foi antes do Natal. E aí eu consegui passar o Natal e o Ano Novo sem dor e aí ele parou de doer. Só que eu já tinha marcado o dentista, porque justamente pra ver esse dente, né? E aí eu marquei o dentista e aí fui lá pra ver se o dente estava nascendo, se ia ser necessário mesmo arrancar. Eu já tinha sentido uma pontinha dele, então eu já sabia que ele estava nascendo, só tava na dúvida se ia ter que arrancar ou não. E aí o meu dentista me deu a triste notícia de que sim, eu teria que arrancar o meu dente. Meu Deus. Por um momento eu fiquei aliviada, mas por outro eu fiquei meio tensa, assim, meio com medo, mas vamos lá, né? E aí ele viu que eu tive que tirar um raio-x, também eu tive que tirar uma panorama, sei lá como é que fala, da boca toda pra ele ver como é que ele tava. E aí a gente conseguiu ver que ele realmente não tinha espaço pra nascer. Então, a melhor opção seria extrair o dente, porque senão ele ia acabar empurrando todos os meus dentes, como ele já estava fazendo. Ia empurrar, ia entortar todos os meus dentes, e aí ia ser uma coisa horrorosa. E aí, gente, no dia 27 de janeiro, eu fui pra cadeira do dentista pra extrair o dente. Eu ia filmar pra vocês, mas eu não consegui falar depois, então ia ficar um vídeo ridículo, eu muda. Então agora vamos lá para a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Se dói ou se não dói. Então, gente, a única coisa que eu senti dor foi na hora da anestesia. Por quê? A anestesia que ele dá aqui, ela vai dando uns choquinhos assim, olha, que nossa, isso dói muito. Eu não sei se sou eu que sou muito fresca, mas eu senti realmente assim muita dor e vai aqui pro olho, sabe? Meu olho encheu de lágrima, não com vontade de chorar, mas com a dor, sabe?
E aí ele vai dando aos pouquinhos, sabe, pra poder não doer tanto. Mas realmente parece que vai dando uns choquinhos assim no rosto, é muito estranho. E deixa realmente tudo dormente. Até o meu nariz aqui assim, ó, ficou dormente, essa área toda da boca, até um pouco aqui perto do olho. E depois ele deu uma por dentro aqui assim, no céu da boca. Ele disse que eu ia sentir uma pressão, e realmente eu senti, mas nada demais, até porque já tava meio anestesiado. E aí eu senti essa pressãozinha, nada demais. A única coisa que doeu em todo esse processo foi a anestesia. Essa anestesia com esses choquinhos aqui, que realmente é muito chatinha. Mas também depois que passa, você não sente mais nada. E aí depois disso ele, né, vai mexendo aqui assim, pra anestesia pegar direitinho, você não sentir realmente nenhuma dor. Depois disso ele começa a extração. Como o meu dente tava em cima, quase, né, bem coladinho com o meu dente da frente, foi um pouquinho mais complicado. Eu demorei mais ou menos em cerca de uma meia hora pra arrancar. Eu particularmente achei muito rápido, porque a minha tia, gente, ficou simplesmente 4 horas na cadeira do dentista para extrair um dente. O meu avô ficou mais ou menos esse tempo também, tanto que ele tem pavor de dentista até hoje. Então, assim, o que eu tava com medo era mais ou menos isso, pelo histórico da minha família, sabe? Mas a minha mãe arrancou dente com esse mesmo dentista que eu, e também foi super tranquilo, super rápido, foi até mais rápido que o meu. Mas era só isso que me dava um pouco de medo. Mas eu achei super rápido, meia hora que passou assim, pra mim, né, voando. Então ele arrancou, e o que deu mais trabalho mesmo pra ele foi isso, porque o meu dente estava bem pertinho do dente da frente, estava nascendo em cima, porque ele não tinha espaço, como eu falei pra vocês, ele ia acabar empurrando todos os meus outros dentes. Então ele extraiu, só que na hora da extração você não sente nada, então fiquem tranquilas, porque vocês vão estar completamente anestesiadas e realmente não dá pra sentir nada. A única coisa que você sente é ele mexendo, né, fazendo aquela força pra poder arrancar o dente e tal, mas fora isso eu realmente não senti nada. Eu fiquei com um pouco de nervoso por causa dele mexendo e tal, eu sentindo que ele tava mexendo, mas dor nenhuma, só realmente da anestesia e dos choquinhos. Mas fora isso eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, eu tava pedindo a Deus, né, pra não sentir dor nenhuma. Depois que eu saí de lá, eu não levei ponto. Eu sei que tem muita gente que vai falar, meu Deus, como assim você não levou ponto? Eu vi que em algumas pessoas realmente isso é normal acontecer. A menina que eu trabalho também não levou ponto. Eu não levei ponto, gente, porque onde foi, né, não tinha como ele dar o ponto. Era muito lá atrás, então ficou aberto. De início eu fiquei com um pouco de medo quando ele falou isso pra mim, porque eu sabia que o meu cuidado ia ter que ser redobrado. Mas eu confio muito nele, então eu sabia o que ele estava fazendo, e aí depois disso eu relaxei, mas sabendo que eu ia ter que tomar bastante cuidado, porque tem que tomar mesmo, gente, você extraiu um dente, né? Então é perigoso. E depois disso eu vim pra casa. Você não pode pegar sol de jeito nenhum, não pode fazer força, então academia, nem pensar, pegar peso, sabe? Não pode fazer muito esforço, pelo menos assim, nos 3 primeiros dias, sabe? Mas o que? Você não consegue comer, tá? Então eu fiquei à base de sorvete, de sopa, comendo mais coisa pastosa e líquida. E eu sei que tem gente que vai falar, nossa, que maravilha, vou ficar todos esses dias comendo só sorvete. Só que, gente, chega uma hora que você não aguenta mais sorvete, chega uma hora que você quer mastigar alguma coisa, você sente essa necessidade. Só que você não consegue, porque nos primeiros dias a minha boca não abria tanto. E não é porque eu não conseguia, não dava pra abrir, sabe? Não é que desse dor nem nada, sei lá, parece que o músculo trava, não sei explicar, a mandíbula, né, trava, não sei o que sei explicar pra vocês. Eu sei que eu não conseguia abrir muito a boca. Mas o pós-operatório, né, vamos dizer assim, é super tranquilo. Eu repousei bastante, eu fiz no dia 27, que era uma sexta-feira, então eu tive o sábado e domingo pra descansar. Acabou que na segunda eu não fui trabalhar, então eu fiquei em casa descansando mais um pouquinho, porque tava muito calor, muito quente, então eu fiquei com medo de sair assim, sabe, ficar muito exposta ao sol. Então foi basicamente isso. Depois que vai saindo um pouco do efeito da anestesia, você vai sentindo um pouquinho de dor, uma dor chatinha,
mas eu fiquei tomando antibiótico e aí quando eu senti a dor apertar um pouquinho, que foi no domingo, eu tomei um outro remédio que ele passou pra dor, que é sublingual. Tomei só ele 2 vezes, se eu não me engano, e foi suficiente, depois passou a dor, não precisei mais tomar. E o antibiótico eu tomei por mais ou menos uns 4 ou 5 dias, agora eu não lembro. Mas foi por aí, uns 4 ou 5 dias eu tomei até a cartela acabar. O meu rosto não ficou inchado, só inchou na hora que eu saí da sala lá dele. Começou a inchar um pouquinho, mas logo que eu cheguei em casa, desinchou. Eu botei gelo, então logo desinchou e não inchou mais. Ficou só um pouquinho, mas uma coisa que nem dava pra reparar, só se você ficasse olhando bem pra mim mesmo, você ia conseguir notar a diferença. Aí depois você vai começando a comer as coisas assim, mas muito devagar, sabe? Parece que o seu corpo vai te permitindo, sabe, fazer certas coisas. Então, assim, com 4 dias de cirurgia, mais ou menos... Eu tô falando de cirurgia, gente, mas tá, vocês entendem que é extrair o dente, né? Então, com 4 dias eu já tava conseguindo comer, mastigar, mas eu não tava comendo arroz, feijão, né, porque é muito quente. O arroz porque eu ficava com medo de entrar alguma coisinha, porque como tá aberto, estava, né, aberto, eu fiquei com medo de entrar alguma coisa e tal. Então eu não tava comendo arroz. Então, assim, eu achei super tranquilo. É lógico que é meio chato, porque você tem que ficar só deitado, tem essa parte de comer só coisas pastosas e ficar tomando sorvete que chega uma hora que enjoa, mas eu achei super tranquilo pós, assim, sabe? É só realmente você descansar, ficar deitada, não fazer muito esforço, que dá super certo, é super tranquilo, assim, de passar. Eu não senti muita dor, como eu disse pra vocês, só depois que tava saindo um pouco, né, o efeito da anestesia, mas é óbvio, né, gente, que, poxa, dói um pouquinho, extraiu um dente, magoou, mexeu, o meu ficou aberto também, ainda tem isso, mas assim, uma dica que eu dou pra vocês e que funcionou muito comigo, coloca gelo dentro da boca. Isso ajuda muito, porque parece que o gelo, ele... não é amortece a palavra, parece que ele deixa meio dormente, sabe? Então alivia muito. Então nas horas assim que eu tava com muita dor, eu pegava um pouquinho de gelo, fazia uma compressa aqui e colocava um gelo dentro da boca. Não colocava lá no buraco não, mas deixava a minha boca ficar bem gelada, sabe? Então isso aliviava bastante. Eu acho que eu já falei tudo pra vocês, então foi por isso que eu fiquei meio ausente aqui do canal. Lá no Snap também, quem me acompanha, eu quase não falei por lá, fui falar mais agora esses dias, porque realmente não dava, gente. A boca parece que fica meio travada, sabe? E dói um pouquinho pra falar. E eu queria poupar também. Então assim, lá pela quarta-feira que eu fui ficar melhor. Então assim... mas na terça-feira eu achei que fosse dar pra gravar vídeo pra vocês, na segunda, né? Mas realmente não deu, então eu quero pedir 1000 desculpas pra vocês por não ter deixado nada preparado, porque realmente eu achei que fosse dar certo, que eu fosse conseguir conversar direito, mas não deu, né? Mas é isso, meus amores, essa foi a minha triste história. Mentira, que não foi triste nada. Foi até de muito sucesso, graças a Deus deu tudo certo. E agora vida normal, hoje eu fui lá pra ele poder ver meu dente, tá tudo certo, já tá fechando, graças a Deus. E é isso, eu achei legal compartilhar minha experiência com vocês. Me deixem aqui nos comentários se vocês já arrancaram o siso aí. Eu quero saber como é que foi a experiência de vocês, se doeu, se não doeu, quantas horas vocês levaram na cadeira, se foi em 10 minutos, se foi 4 horas como a minha tia e meu avô. Mas é isso. Me deixem, gente, de verdade, agora é sério. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo, porque eu tô meio sem ideia de vídeo pra vocês. Então assim, não é que eu esteja sem ideia, é que às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei se vocês querem. Então me deixem aqui nos comentários sugestões pra eu saber o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei pra mim, se inscrever aqui abaixo no canal pra receber mais atualizações dos meus vídeos. Também não deixem de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui abaixo sempre. E é isso daí, um super beijo. Fique com Deus até os próximos vídeos. Tchau!